Sejam todos bem-vindos a mais uma Lexio Divina, mais uma leitura orante da Bíblia. É momento este em que paramos para refletir a palavra de Deus. Hoje nós vamos ler a carta aos Romanos, capítulo 8, de 31 a 39. Então vamos lá? A carta aos Romanos, capítulo 8, versículos de 31 a 39. Lembrando para vocês que a carta aos Romanos fica logo após o livro dos Atos dos Apóstolos. Mas para darmos início, então, à nossa leitura orante da Bíblia, vamos pedir ao Espírito Santo para que venha iluminar a nossa mente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divino Espírito Santo, venha ao nosso encontro para iluminar a nossa mente e assim possamos entender, compreender a palavra de Deus segundo a vossa vontade e possamos assim verdadeiramente compreender aquilo que nos é comunicado pelas palavras daqueles que escolheu para anunciarem a sua palavra a nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos ler hoje a carta aos Romanos. E a carta aos Romanos, vamos falar do contexto um pouco antes da carta aos Romanos, ok? Então a carta aos Romanos, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo durante a sua terceira viagem missionária, quando ele ficou 3 meses na Grécia, lá em Corinto, pouco antes de sua volta a Jerusalém, mais ou menos entre 57 e 58. E Paulo prepara nestas cartas uma visita à comunidade de Roma. Sim, porque São Paulo ele não esteve nas comunidades de Roma. Ele queria ir visitar Roma. E essa comunidade de Roma foi fundada por desconhecidos e provavelmente depois de Pentecostes, aquelas pessoas que escutaram o anúncio do Evangelho de Pedro, o anúncio de Pedro a respeito de Jesus, provavelmente que foram para Roma e criaram lá suas comunidades, a partir deste evento de Pentecostes. E Paulo procura apresentar-se pessoalmente e esclarecer sua prática teológica pastoral, que deve ter sido objeto de comentários, discussões entre aqueles que participavam da comunidade. E, sobretudo, a partir dos judeus cristãos e também alguns prosélitos, porque temos que lembrar que os judeus em si, no início da igreja, eram muito presos à lei mosaica. E Paulo vai mostrar que não, que nós somos justificados por Jesus Cristo, não pela lei mosaica, mas por Jesus Cristo. Então, ele revela em sua carta também seu desejo de visitar a Espanha com a ajuda da comunidade romana. E assim, Febe, a diaconisa da igreja de Cencreia, Corinto, pode ter sido a portadora dessas cartas, da carta aos Romanos.
Então, e através dessa carta, ele procurava elucidar alguns pontos. Vamos ver primeiro a fé em Jesus Cristo. A fé em Jesus Cristo. Pois hoje em dia muitas pessoas acham que qualquer fé salva. Bem atual, né? Ora, para quem foi realmente atingido pela mensagem cristã, a paz com Deus depende da adesão eficaz a Jesus Cristo e ao seu caminho de vida, e não de critérios extrínsecos, obras, rituais, etc. Jesus é o ponto de referência de Deus em nossa vida. Sem Jesus, nós não chegamos a Deus. Só chega a Deus quem vai a Deus pelo seu Filho Jesus. A graça e a gratuidade. Em Cristo recebemos de graça a graça de Deus. E nós, ao contrário, procuramos justificar nossa vida, não mais pela observância de um código moral e ritual como era a lei de Moisés, mas por muitos outros méritos que a sociedade reconhece e que supomos ser suficientes para garantir uma boa avaliação final. Trabalho, sucesso, atividade sem fim. E a carta aos Romanos nos lembra que temos valor aos olhos de Deus se nossa vida, por mais limitada que seja, está em harmonia com Cristo. A justificação. Justiça salvadora de Deus. A justiça de Deus não é fiscalizadora, mas ajustadora. Ajusta nós a Cristo. Ela torna justo quem não é, desde que, pela fé na graça manifestada em Cristo, a pessoa se entregue a Ele. A justiça de Deus não consiste em contabilizar e cobrar, mas em realizar uma nova criação. Ok? Quer fazer em nós uma criatura nova, mas agora nos elevando na condição de filhos de Deus. A universalidade da salvação. Paulo rejeita os critérios do judaísmo do seu tempo para condicionar a salvação à lei e à pertença ao povo de Israel, pela circuncisão. Não pela raça, pois também não-judeus podiam ser tementes a Deus, ou se deixar circuncidar e observar a lei. Mas com a vinda de Cristo, todos, judeus e pagãos, estão na mesma situação e recebem a certeza da salvação pela adesão a Cristo. Salvação não é uma questão de cultura superior. Toda pessoa que adota o caminho de Cristo é salvo pela fé. Então a carta de São Paulo procura nos mostrar esses caminhos. Então, tendo a centralidade da pessoa de Jesus Cristo, ele quer mostrar que nós somos salvos em Cristo e não por leis, não pela lei, não pelo cumprimento das leis em si, mas pela adesão ao projeto de Jesus Cristo. Adesão ao projeto de Jesus Cristo. O projeto de Jesus, que é a instalação do reino de Deus no meio de nós. E muitas vezes as pessoas ficam falando, né? Mas onde está Jesus? E é o que eles se questionavam nesse tempo também. Pois afinal eles comparavam os deuses que eles acreditavam antes com Jesus Cristo.
Então existem perguntas, né, a respeito, pois se vocês sofrem tanto, por que permanecem com Jesus? Pois devemos lembrar que eles eram perseguidos. Por isso, lembrando disso, vamos ler aqui então a nossa carta de São Paulo aos Romanos. O que nos resta dizer? Se Deus está a nosso favor, se Deus está a nosso favor, quem estará contra nós? Ele não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Como não nos dará também todas as coisas junto com seu filho? Quem acusará os escolhidos de Deus? É Deus quem torna justo. Quem condenará? Jesus Cristo? Ele que morreu, ou melhor, que ressuscitou, que está à direita de Deus e intercede por nós? Quem nos poderá separar do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como diz a Escritura, por tua causa somos postos à morte o dia todo. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem os poderes, nem as forças das alturas ou das profundidades, nem qualquer outra criatura, nada nos poderá separar do amor de Deus, manifestado em Jesus Cristo, nosso Senhor. Veja, Paulo, temos que lembrar, ele depois de convertido, de começar a pregar o Evangelho, ele foi perseguido de diversas formas, perseguido até pelos próprios judeus. Ele foi preso, ele foi chicoteado, ele foi verdadeiramente flagelado, ele sofreu injúrias. E aí muitos deviam até pensar, até na época, quem é esse homem que sofre tanto e continua falando desse Jesus Cristo, desse Deus que ninguém conhece? E Paulo, mesmo no sofrimento, ele vai ser firme na fé. Ele vai mostrar que a fé em Jesus Cristo é mais importante do que qualquer coisa. Então, por isso que ele diz, o que nos resta dizer? Se Deus está a nosso favor, quem estará contra nós? Deus. Ele tem a última palavra. É Ele que nos conduz. E é Ele que nos salva. Mostrando então que Deus não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós. Uma pergunta que fica aqui assim: se Deus permitiu que acontecesse tudo aquilo com o Filho, fosse lá julgado, fosse flagelado, crucificado, injuriado, humilhado, o que não fará conosco? O que não permitirá que aconteça conosco? Eu estou mostrando isso porque muitas vezes a gente fica achando que, porque Deus está com a gente, nós só temos que ter uma vida boa, protegida de tudo, sem problemas. Não. Deus nos envia num caminho onde nós temos que enfrentar as questões, enfrentar os problemas, enfrentar as dificuldades e vivê-las com a esperança, com a alegria da vida em Cristo, sabendo que Ele está caminhando sempre, sempre junto conosco.
E como não nos dará também todas as coisas junto com seu Filho? Isso que eu falei agora. Pois Deus não nos deixará faltar nada para enfrentarmos o que temos de enfrentar. Por quê? Porque nós caminhamos junto com seu Filho. Aderimos ao projeto do seu Filho Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. E já que ele estava sendo sempre perseguido, sendo julgado, então ele vai dizer: quem acusará os escolhidos de Deus? É Deus quem torna justo. Quem condenará? Jesus Cristo. Ele que morreu, ou melhor, que ressuscitou, que está à direita de Deus e intercede por nós. Ou seja, Jesus, ele intercede por nós. Ele não nos condena, ele quer nos salvar. Ele quer sempre nos salvar. E por isso, então, Paulo vai continuar a carta mostrando que nada pode nos separar do amor de Cristo. A tribulação que são os sofrimentos, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, porque tudo isso São Paulo sofreu. Ele sofreu muito, até pela não aceitação dos próprios judeus, daqueles mesmos que se diziam seguidores de Cristo. Muitas vezes foi também não aceito pelos apóstolos. Demorou para ele ser aceito pelos apóstolos. Ele sentiu angústia, ele foi perseguido, sentiu fome, né? Ele foi muitas vezes preso. Por isso ele vai falar que o perigo, a espada dos soldados romanos, nada disso o afastava do amor de Deus, mas fortalecia a sua adesão a Jesus Cristo, a sua adesão àquele que o chamou, e o chamou a ser o apóstolo dos gentios. E ele vai mostrar que o que acontece com aqueles que seguem Jesus está escrito lá nas Escrituras. Por tua causa somos postos à morte o dia todo, ou seja, essa ameaça de morte, ela acontece. Por quê? Porque não aceitaram a Jesus Cristo. E se não amaram a Jesus Cristo, também não amarão os seus seguidores. Então, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Somos sempre ameaçados de morte. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Quem nos amou? Jesus. E é nele que somos vencedores. Porque permanecemos nele. É ele quem nos garante a verdadeira vida. A vida em Deus. Esta vida, ela é passageira para chegarmos a Deus. Por isso ele vai continuar dizendo: estou convencido de que nem a morte e nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem os poderes, nem as forças das alturas ou das profundidades, nem qualquer outra criatura, nada nos poderá separar do amor de Deus manifestado em Jesus Cristo, nosso Senhor. Veja a força dessas palavras. Ele mostra que nem as forças mais desconhecidas que possam existir, nem as mais poderosas, nem aquelas que muitas vezes possam, nos desviar do caminho de Deus, mas nada disso
pode nos afastar e nos separar do amor de Deus. Do amor de Deus que foi manifestado em Jesus Cristo. Vejam, Jesus Cristo, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém pode chegar a Deus se não for por Jesus Cristo. Por isso, São Paulo aqui, ele está nos convidando a vivermos essa fé. Pois todos nós fomos justificados pela fé em Jesus Cristo. Mas essa fé em Jesus Cristo deve ser manifestada em nossas obras, pois as nossas obras justificam a nossa fé. Por isso, irmãos e irmãs, hoje, então lembremos sempre que nada pode nos separar do amor de Jesus Cristo. Ele fez de tudo para nos salvar. Deu até sua própria vida. Sim, você tem que se lembrar que você custou o preço do sangue de um Deus. De um Deus que se deu a nós na cruz. Jesus. Por isso você vale muito. Mas agora, o que é que você faz com a sua vida? A sua vida é um agradecimento a esse Deus, através dos seus pensamentos, atitudes, valores. Ou você nega a salvação em sua vida, vivendo aquilo que você sabe que não é bom, verdadeiro e reto. Por isso, Santo Agostinho vai dizer: Deus não pediu permissão para te criar, mas vai pedir permissão para te salvar. Veja. A salvação, ela tem uma direção. É Jesus Cristo. E obrigado então a vocês que estiveram aqui comigo até agora e possamos nós verdadeiramente viver esse amor em Jesus Cristo. E mergulhando nesse mistério, percebamos que nada pode nos separar desse amor, uma vez que esse amor é verdadeiro, uma vez que nós realmente amemos a Jesus. Porque quanto mais mergulhamos nesse mistério profundo do amor de Deus, mais compreendemos a importância de estarmos unidos ao seu Filho Jesus Cristo. E quando temos essa certeza, o Espírito Santo fortalece em nós esse amor, essa união com Deus por meio do seu Filho Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo.